Ana, o Ministro da Defesa Nacional garantiu hoje que as relações entre Moçambique e África do Sul são boas e que também a busca de outros apoios não significa desprezo à África do Sul. Se já temos este debate a nascer neste momento em que todas as forças, portanto, do lado da SADC e do Ruanda já estão com as botas efetivamente no terreno, o que é que se pode fazer como previsão com estes alegados interesses que a África do Sul pode ter como CITES do Vaz, se também poderá integrar na força conjunta que será enviada a Cabo Delgado? Bom, fazer mais amigos e diminuir os inimigos, esta é que tem que ser a regra da nossa política, esta tem que ser a regra da nossa relação com outros Estados. Não nos interessa, não interessa a ninguém entrar em confrontação, seja verbal, seja de que tipo, com a África do Sul, que é um parceiro estratégico de Moçambique, com relações de irmandade já de muito tempo. Portanto, virmos aqui atiçar, portanto, é preciso compreender, como estava a dizer o Ismael Moussa, que a comunicação militar não é igual à comunicação política. Portanto, eu até ficaria espantado se ela dissesse, sim senhor, eu estou por dentro. A forma como ela se dirigiu, falou, é a forma apropriada como se deve falar sobre estas questões. Portanto, eu não vejo aqui que esteja a mentir ou não mentir, vejo simplesmente que ela falou com uma linguagem que é própria para tratar assuntos desta natureza. Portanto, nós temos que contribuir para que efetivamente esta irmandade, e é engraçado, nós estamos a querer entrar neste debate, nesta contradição, com um parceiro no momento que ele vai meter tropas para nos apoiar a nós próprios. Portanto, eu penso que se houve um mal-entendido, como o Ministro da Defesa já disse, está ultrapassado, portanto, não há nenhuma crispação, vamos colaborar com a África do Sul. Portanto, quando você pede apoio e a pessoa que vem te apoiar lhe recebe com bocas, com falatórios, isso mostra que você não sabe aquilo que quer, mas nós sabemos que o nosso país sabe o que quer. Portanto, queremos que os sul-africanos estejam cá a nos ajudar neste momento difícil. É perceptível também esta vinda das tropas ruandesas, por se for a olhar tanto no nosso quadrante, tanto Malawi, estamos a falar da SADC, Tanzânia, a África do Sul, não tem tropas frescas, não está envolvido em guerras já há bastante tempo. Pelo contrário, aquela faixa do Ruanda, os ruandeses têm experiência, portanto, no Congo, tem experiência na Guiné Equatorial, preciso lembrar, não, Guiné Equatorial, República Centro-Africana, que se trata também de uma luta com nuances religiosas. Portanto, eles têm uma experiência muito grande sobre esta matéria, estão já praticamente em guerra. Portanto, eu percebo perfeitamente que possam dar um contributo importante nesta questão. O que está em causa não é se há Ruanda, se há África do Sul, não. Nós, dentro da SADC, dentro desse espírito africano, da africanidade, portanto, que este, afinal de contas, é a gênese até da nossa independência, foi esta solidariedade, esta cooperação. Nós nos lembramos dos tempos gloriosos, que havia a linha da frente, em que queríamos, de fato, combater em conjunto. E foi nesse tempo que conseguimos a nossa independência, que conseguimos salvaguardar a nossa soberania e até a nossa integridade africana. Porque repare que o colonialismo, por exemplo, na América do Norte, extinguiu, portanto, com a integridade, a soberania índia, mas, pelo contrário, os países africanos salvaram a sua nacionalidade, salvaram a sua identidade, baseado nesta cooperação informatizada na OA, portanto, hoje, portanto, União Africana, mas que depois está sedimentada a nível regional, SADC, OMO e por aí fora. Portanto, é esse espírito de colaboração, esse espírito de que os africanos, eles só podem resolver os seus próprios problemas, mesmo se aberto à cooperação técnica com os Estados Unidos, também tem uma experiência invejável nesse domínio, mesmo cooperando com a França. Sabemos
o que está a acontecer no Sahel. A França tem uma experiência acumulada neste tipo de assunto. Temos que nos irmanar, a África do Sul, a França, os Estados Unidos, estarmos de fato do lado das nações viáveis, das nações fortes, e porque nós queremos também ser viáveis, queremos ser fortes. Foi acertada esta escolha do Ruanda. Agora, é muito importante também dizer, olha, as questões militares, parece-me que o governo já aderiu à lucidez, o MDM, eu próprio, muitos membros, já vínhamos dizendo que é preciso cooperação internacional. O governo aderiu a esta lucidez, já está neste caminho. Temos que começar a olhar outros aspectos, ou seja, é legítimo, é justo que a sociedade civil se interrogue. Olha, com esta vinda, quais são as implicações sociais? Nós temos que nos antecipar a possíveis problemas sociais que vão decorrer desta situação, não por má fé deste ou daquele, mas naturalmente quando tem, num contexto, portanto, geográfico limitado, de um distrito ou de 2, 3 distritos de uma província que é o Cabo Delgado, uma injeção de mais de 1000 homens com outras tradições, com outra cultura, com outra forma de fazer, quais são as implicações? E se já não são 1000, são 3000, são 5000, são 10.000, e todos não são só ruandeses, são sul-africanos, são de várias nacionalidades. Quais são as implicações em termos, por exemplo, de direitos humanos? Como é que nós podemos trabalhar para minimizar o sofrimento deste povo? Porque, aliás, foi dito aqui uma coisa interessante, quando o Ismael dizia que, olha, os que estão a entrar nos insurgentes em Cabo Delgado são provavelmente de Nampula e Niassa. É óbvio que nunca ia se usar jovens de Cabo Delgado para fazer operações portanto, terroristas em Cabo Delgado, por causa dos laços familiares, de irmandade. Portanto, nós todos sabemos que, em termos militares, quando há um conflito numa região, usa-se normalmente gente de outras paragens, exatamente porque não tendo esses laços familiares, não tendo esses laços de vizinhança, portanto, poderão praticar outro tipo de ações que os locais não praticariam. Portanto, é isso que nós temos que despertar. E agora, vamos efetivamente receber este apoio, mas este apoio é de homens com tradições castrenses militares diferentes dos nossos. Como é que será a relação com os nossos? Como é que será a relação com a população? Quais são os problemas que podem vir em termos dos direitos humanos, em termos da relação entre a população e esses militares que, em grande medida, nem falam as línguas, nem falam a língua oficial em Moçambique, com outro tipo de tradições castrenses. E não devemos esquecer que o Ruanda veio de uma tradição militar que, portanto, que opôs Tutsis e Hutus e que se traduziu em morte em grande escala. Como é que esta forma, portanto, como é que as cicatrizes desta guerra não estarão nesses homens? E como é que nós podemos preventivamente começarmos a trabalhar com eles como irmãos, a perceber como é que vocês trabalham e como é que a forma como trabalham vai, portanto, ter implicações com as populações locais. Estamos a resolver a questão militar, sim senhor. Estas pessoas, uma vez conquistados os territórios, reconquistados os territórios que estavam nas mãos de terroristas, uma vez estabelecida a segurança, a população volta para ali. Ao voltar para ali, já não tem a casa que tinha, já não tem a lavra que tinha. Então temos que nos mobilizar para o retorno desta população para aquela zona, para instalar a população. Afinal de contas, não é só para recuperar o território, não é só para expulsar, é para que o moçambicano possa voltar a trabalhar. O que é que nós, como moçambicanos, o que é que o nosso governo tem preparado para permitir que essas populações, uma vez recuperados os territórios, possam lá voltar? É por isso que é justo que a sociedade civil hoje já não se concentre muito nas questões militares, da vinda de tropas, mas como partidos políticos interessados, como sociedade civil, começamos a pensar, não, temos que nos precaver dos problemas que podem advir desta relação. Até já ouvimos, até com tropas da ONU, portanto, no Congo, por exemplo, houve problemas portanto, com mulheres, com direitos humanos. E não haverá. Como é que podem ser resolvidos? Estamos a falar de 4.000 homens e esses homens são jovens, vão precisar de mulheres. Como é que isto tudo se resolve, se acautele
Então, se nós não olharmos para esses aspectos humanos, para esses aspectos antropológicos, daqui a um mês estaremos a chorar, estaremos a lamentar, mas sabemos que são problemas que se impõem e se põem onde há homens, onde há militares. Portanto, é preciso que a sociedade civil, é preciso que os partidos políticos, é preciso que nós todos comecemos a trabalhar para que não se cometam ali, portanto, atropelos graves aos direitos humanos, para que efetivamente a relação entre esses vientes e os locais possa ser o mais pacífico possível. É preciso que preparemos a população para retomar as suas zonas de risco. E para terminar também, é preciso dizer, a parte militar, pela sua urgência, pelos seus métodos, muitas vezes não se compadece com a parte legal que é necessária fazer. Portanto, temos que refletir também para que esta vinda, que é para apoio, não se traduza num conflito portanto, em termos legais em Moçambique. O Parlamento foi avisado, a Comissão Permanente reuniu-se, como é que os deputados foram informados destas, porque representam o povo. E quando há esta vinda de novos militares, parece-me que é sensato também que se dê alguma informação, que haja uma troca. Espero que isso tenha sido acautelado, mas se não foi acautelado, ainda vamos a tempo de termos esta conversa, esta informação, salvaguardando efetivamente aqueles que são segredos militares, aquilo que é a urgência de uma intervenção que não se compadece, por exemplo, sequer com uma sessão extraordinária, mas se calhar se justifica uma sessão extraordinária da Assembleia da República para receber a informação do governo desses passos que alteram completamente aquilo que é a dinâmica, portanto, a dinâmica militar, a dinâmica da nossa segurança, porque, afinal de contas, temos aqui homens, e esses homens estrangeiros que, como estava aqui a se sugerir, alguns podem ter interesses, não muito focalizados nos interesses internos, mas em interesses estrangeiros. Portanto, eu penso que, se calhar, é salutar, é interessante que se acautele isto, uma sessão extraordinária, o ministro da Defesa, o primeiro-ministro, possam explicar o que efetivamente está a acontecer, como é que está a ser projetado, como é que vamos salvaguardar os direitos humanos das nossas populações, como é que vamos proteger também as nossas mulheres, porque estamos a ter uma injeção significativa de homens solteiros. É importante que nós discutamos, que nós possamos portanto, ir à frente dos problemas e não esperar que eles aconteçam, depois começamos a transformar aquilo que era uma ajuda numa questão que vai nos embaraçar, nos pôr uns contra os outros, e se isso acontecer, quem ganha é o terrorista, quando definitivamente. Agora, também é importante apelar que isto é um conflito também que envolve os moçambicanos. Como é que esses terroristas vão ser capturados, vão ser encostados à parede, vão ser também tratados. A Moçambique tem uma grande tradição de amnistia, de reintegração. Como é que vamos pensar esses aspectos? Aliás, o presidente não se cansa de apelar àqueles jovens que, se vocês voltarem, não vai vos acontecer nada, porque nós podemos até precisar de cadeias e prisões que nunca acabam. Há um conjunto de ações, de situações que decorrem daqui, que acho que a sociedade civil, a sociedade moçambicana, o governo terão que trabalhar imediatamente para resolver. Professor